por Deus. Mateus 14, do 22 ao 32. Nós vamos falar hoje de uma palavra poderosa demais, de algo que aconteceu com esse homem simples, que o Senhor escolheu para fazer uma grande obra. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia. Esse episódio de Jesus andando sobre as águas é relatado por 3 dos 4 evangelhos. Marcos e João é bem sucinto e põe o enfoque na pessoa de Jesus. Mas Mateus destaca a sua história, outro personagem, Pedro. Então esse relato de Mateus é mais parecido conosco, porque todos nós temos um pouco de Pedro. Todos nós somos impulsivos em algum momento e também oscilamos em nossas emoções. Se Mateus não tivesse feito esse relato, hoje todos os pregadores diziam que Jesus foi o único homem a andar sobre as águas. Mas como Mateus escreveu, hoje nós podemos dizer que se Jesus andou sobre as águas, nós também podemos andar. Porque Pedro andou pela fé. Quando exercitamos a fé, também nós somos capazes de andar no sobrenatural. Por isso, hoje eu quero compartilhar sobre o tema: a fé nos faz andar sobre as águas. E qual é a fé que nos faz andar sobre as águas? Nós vamos falar de 3 pontos hoje. Gente, perdoa que isso é um cacuete, que a minha esposa me repreende, tá? Isso é de família, tá? Ela fala assim: para de fazer isso, menino. Eu fico assim, ó. Mas é de família, gente. Não repara não, tá? Olha como é que ela fica vermelha, ó. Ela fala: não faz isso na pregação, não faz isso, mas não tem como, é de berço. Vamos lá. O primeiro nível de fé é a fé que não ouve a voz do medo. Você precisa entrar no barco com esses discípulos para imaginar a situação. Imagina a situação que eles estavam passando. O texto nos fala que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Essa é a imagem de alguns na igreja hoje, enfrentando o vento contrário, sendo açoitados por todo tipo de ondas contrárias que tentam paralisar a sua vida. A Bíblia diz que eles estavam remando contra os ventos eram contrários. E a imagem da igreja caminhando no mundo hoje. Mas diante dos ventos contrários, nós devemos permanecer. Não devemos desanimar. Porque o Senhor vira ao nosso encontro e virá ao nosso encontro andando sobre as águas. O momento que Jesus apareceu aos seus discípulos foi exatamente na 4ª vigília da noite. Mateus 14, 25, como a gente leu, diz que na 4ª vigília da noite, Jesus veio ter com eles andando sobre o mar.
A quarta vigília da noite é a hora mais escura da noite. Na hora mais sombria da vida dos discípulos, Jesus não deixou-os sozinhos, mas veio até eles andando sobre o mar. Jesus nunca te deixa sozinho. Essa semana toda, eu vim compartilhando com o João, ele não está aqui hoje, né? A gente estava organizando um encontro. E eu ligava para ele e falava assim: rapaz, eu tô com medo. Eu falei: isso é bom. Aí ele falava: Vinícius, eu tô com medo. Eu falei: isso é bom. Não, rapaz, mas eu tô com muito medo, eu não sei você. Eu falei: não, quem não tem medo? Mas isso é bom. A gente vai organizar um encontro para Deus. E o medo é bom. Ele fala: rapaz, por que tanto você fala que o medo é bom? Eu falei: o medo é bom. Porque se você não tiver medo, a fé não se manifesta. Se você não tiver medo, a fé não vai se manifestar em você. O que você não pode fazer é deixar o medo tomar conta da sua vida. O que você não pode fazer é deixar o medo paralisar a sua vida. O que você não pode fazer é deixar o medo entrar no seu coração e te tornar incapaz de caminhar. Isso é ruim. Mas sentir medo e crer que você pode rompê-lo é bom. Por quê? Porque você vai andar num nível de vigilância. Você não vai deixar ser enganado por certas situações. Você vai refletir antes de pisar. Você vai pensar antes de andar. Você vai pensar antes de falar e antes de tomar decisões que podem ser totalmente prejudiciais à sua vida. Quando nós tomamos decisão no meio da pressão, certamente vamos fazer besteira. Quando somos pressionados a tal ponto, vamos fazer besteira. Jesus no Getsemane, ele estava pressionado. A palavra de Deus diz que ele suava sangue. E ele chegou diante daquele momento de oração, de comunhão. Ele falou: o que, Senhor? Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas imediatamente ele vira e fala o seguinte: olha, Senhor, mas olha só, acima de tudo seja feita a sua vontade. Que se cumpra em mim a sua vontade. Muitas das vezes nós somos pressionados a fazer coisas erradas, mas quando nós refletimos no Senhor, nós temos medo e tememos a Deus, que é o que nós devemos fazer. Nós não pisamos no lugar onde Satanás quer que a gente pise. A gente não vai pelo caminho que Satanás quer que a gente vá. Naquela hora da madrugada, o momento mais sombrio da noite, uma tempestade tremenda açoita aquele barco. Uma tempestade tremenda se levanta e começa a sacudir o barco, a embarcação. E eles olham e veem alguém vindo sobre as águas. E eles falam: é um fantasma. Aquelas águas naquele momento representavam uma barreira na vida daqueles discípulos. Aquelas águas naquela hora representavam um problema na vida deles. Aquelas águas naquela hora representavam uma ameaça de morte. Aquelas águas naquela hora representavam talvez uma doença no corpo físico que você tenha hoje. Aquelas águas naquela hora talvez possa representar para você uma falência que está batendo a porta. Aquelas águas naquele momento pode representar para você hoje a sua família que está sendo destruída. Satanás está saqueando. Aquelas águas naquele momento poderiam representar tudo de ruim que pode nos acontecer hoje. E estava acontecendo com os discípulos naquele lugar. Eles estavam com medo de morrer sim, do barco afundar sim. Mas quando eles veem alguém vindo sobre as águas, o desespero aumenta. Mas olha só que tremendo. Aquelas águas representavam um problema. E Jesus não veio nadando por debaixo do problema. Jesus não veio no submarino por debaixo do problema. Jesus não veio se escondendo do problema. Jesus não veio dizendo: talvez eu vou conseguir resolver o problema. Jesus, ele veio pisando sobre ele, ó. Jesus veio pisando sobre a sua dificuldade. Jesus veio pisando sobre a sua barreira. Jesus veio pisando sobre a sua doença. Jesus veio pisando sobre a sua impossibilidade. Jesus veio pisando sobre aquilo que te aprisiona. Jesus veio pisando sobre aquilo que pode estar travando a sua vida hoje.
E é isso que Ele te chama para viver. Quando existir uma impossibilidade na sua vida, mentaliza essa palavra, porque Jesus, Ele não se esconde do problema, mas Ele pisa nele. E a palavra de Deus diz que Ele te deu autoridade para isso, para pisar serpentes e escorpiões, para andar por cima daquele que te ameaça. E o máximo que Satanás pode tocar é a planta do seu pé. A planta do seu pé. Da mesma forma hoje, o Senhor é poderoso para andar sobre as águas. Mas nessa história, Pedro se torna um personagem importante. E o que Pedro fez foi que hoje também nós podemos fazer. A Bíblia relata que os discípulos estavam em uma pequena embarcação bem no meio do mar. Também relata que os ventos eram contrários e as ondas açoitavam o barco. Sejamos bem sinceros. Quem desceria do barco? Pensa no seu lugar. Você está num caos. A onda batendo para lá e para cá. Você olha para um lado, a onda vem e te bate. Você olha para o outro, a onda vem e te bate. Você olha para frente, a onda vem e te bate. Quem ousaria descer desse barco? É melhor fazer o quê? Se está ruim lá fora, eu vou ficar aqui mesmo. Se é para morrer afogado, deixa o barco afundar. Mas não é bem essa história que Jesus quer que você faça. O Senhor não quer que esse barco afunde, em nome de Jesus. Era humanamente impossível. Mas veja o que o Senhor nos diz. Mateus 19, 26. Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não importa o tamanho da situação que você esteja passando hoje, não importa o tamanho do problema que você tem que resolver, a palavra do Senhor é a mesma para você. Não há impossível para Deus. Creio que todo começo, todo início é tempo de novas oportunidades em Deus. Estamos entrando no primeiro ano do ciclo profético. Portanto, o Senhor coloca diante de nós a oportunidade de tentar o impossível. De maneira geral, o mundo fala mal de Pedro, pelo fato dele ter duvidado do Senhor. Mas no primeiro momento que vemos aqui é um Pedro que simplesmente tampa os ouvidos e a voz do medo dos demais discípulos. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e clamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Preste atenção. Todo mundo fala assim, os incrédulos. Você fala assim: não, tem que ter fé. Pedro andou sobre as águas. Ao que o mundo fala? Andou, mas afundou. Logo tem umzinho que já vem, ó. Andou, mas ó, ia se afogar. Pedro andou, mas afundou. Mas será que ele parou para pensar a circunstância que Pedro usou sair de dentro daquele barco? A circunstância contrária que ele estava vivendo naquele lugar? A circunstância contrária que ele estava vivendo? Primeira circunstância, preste atenção. Você está num ambiente. Vou fazer uma só para quebrar o gelo aqui, tá, gente? Imagina um ambiente de mulheres. 10 mulheres numa sala. Aí de repente voa uma barata. O que acontece? O desespero toma conta. O que elas vão falar? Meu Deus, uma barata! E todo mundo vai ficar o quê? Desesperado. É ou não é verdade? Quando voa uma barata no ambiente de mulheres, você fala assim: o mundo está acabando. Voou uma baratinha desse tamanho, o desespero toma conta. E Pedro estava dentro daquele barco. E todo mundo falou o quê? É um fantasma. E a Bíblia diz o quê? Que todos gritaram. Mas Pedro, nós podemos supor que ele analisou a situação. Calma aí. Que fantasma é esse que vai andar sobre as águas? Muitas das vezes, nós somos levados
pela emoção nesse dado momento. Às vezes passa um pensamento sobre a sua cabeça. O pastor até brinca muitas vezes aqui conosco. Você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Passa um pensamento sobre a sua cabeça e você vai, em vez de correr para um homem de Deus, você corre para uma pessoa do mundo. Vou largar minha moleca. Estourou um tendão, tá me dando um trabalho danado, vou deixar ela em casa, já não aguento mais isso, vou para a rua. Aí vou comentar com alguém no mundo, o cara fala: "Quê? Você já tem pressão demais na cabeça, cara. Você tem uma empresa para tomar conta. Rapaz, é muita pressão. Tem quantos funcionários? Ih, rapaz, caminhão. Ih, rapaz, é menos um problema que você vai ter, cara. Pensa bem. Você vai deixar ela lá, mas daqui um dia isso vai passar, você vai arrumar umas 50 lá fora. Você é um empresário bem sucedido, deixa logo." É isso que o mundo faz? Não é isso que o mundo faz? Ninguém chega para você e fala assim: "Não, cara, se você precisar, ó, tô aí, ajudo, cuidar, corra atrás." É por isso que eu louvo a Deus por essa igreja. Sabe por quê? Porque no meu momento de desespero, se levantou o Sandro, se levantou o Pedro, se levantou o pastor, e se levantou outra irmã, e se levantou outro irmão. Olha, se precisar eu vou aí, ó. Se precisar eu vou aí, ó. Se precisar eu vou aí, ó. Se precisar eu tô aqui, ó. Se precisar conta comigo, liga para mim, ó. Se precisar pode gritar que eu tô aí. Quando você se alinha às pessoas certas, você aumenta o seu nível de fé. Quando você se alinha às pessoas erradas, Satanás, ele te traga para o mundo. Ele te leva com uma simplicidade, porque você simplesmente não analisa, não mantém o seu espírito ligado aqueles discípulos conheciam Jesus, sabiam das maravilhas que Jesus já tinha feito, e quando alguém vem andando sobre as águas, eles falam que é um fantasma, e o Senhor fala assim: "Opa, calma aí, sou eu." Não aceite conselho de pessoas incrédulas, siga conselho de pessoas espirituais e inspiradoras, de homens que estão escrevendo uma história de fé com o Senhor. O incrédulo vê dificuldade a cada oportunidade. O homem cheio de fé vê a oportunidade em cada dificuldade. Há exemplo na Bíblia de indivíduos que alcançaram favor e sucesso em suas vidas, porque apesar das críticas, eles recusaram dizer: "Eu não posso." Primeiro exemplo, Jó. Jó recebeu um conselho para amaldiçoar a Deus por causa das provações difíceis que ele experimentou, mas ele nunca fez. Ele decidiu não ouvir aqueles que tentaram impedir. Davi, quando Davi se dispôs a lutar contra o gigante, Saul lhe disse: "Não poderás ir contra esses filisteus para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade." Todos os soldados estavam dizendo: "Ele é grande demais, não podemos matá-lo, ninguém pode vencê-lo." Mas Davi estava dizendo: "Ele é muito grande, eu não vou errar." Já ouvi pessoas dizendo que você dedica demais, trabalha demais. Isso é um ponto que muita gente está paralisado hoje. Muita gente está paralisado hoje. Muita gente está paralisado hoje. As pessoas não têm o que acrescentar na sua vida, e elas vêm: "Mateus, você trabalha demais lá, Mateus, tem que segurar a onda. Você nem ganha para isso. Segura a onda. André, ó, louvor de manhã e de noite, e a sua família fica onde? Aonde fica a sua família nisso, André? Hein? Sua família fica onde? Vai perder a sua família." Eu em minha casa. Muita gente paralisa por conselhos errados, gente. Conselhos errados que a gente ouve cada dia. Situações contrárias, aí você se esforça demais, se esforça assim, tem de bom ânimo. O Senhor falou para Josué: "Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo", 3 vezes, para ele não parar a caminhada, para ele resistir à caminhada. Às vezes a gente desiste no primeiro momento, por quê? Porque a gente vai e fica com medo de se arrepender e voltar e falar: "Olha só, eu errei."
Eu quero começar de novo, eu quero reconstruir de novo. Ei, eu quero caminhar ao seu lado de novo. Ei, eu quero começar de novo esse projeto. Porque eu sei que Deus agora, Ele vai à minha frente e vai fazer diferente. Quantas pessoas perdem o foco no Senhor e param no meio da caminhada? Quantas pessoas perdem o foco no Senhor e param no meio da caminhada? Mas nós temos que fazer como Paulo, ei, na sua morte, o que é que ele diz? Ei, combati, completei e guardei. Ei, isso é tremendo demais, gente. Isso é tremendo demais. Para um homem que sofreu açoites, foi preso, humilhado, escorraçado, mas no final da carreira ainda restou fé para dizer: ei, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé, essa fé que me fez mover aqui hoje. Ei, nada do que você faça pela sua família é demais, nada do que você faça para o seu trabalho é demais, nada do que você faça para Cristo é demais. Não é, não é, não é. Se esforça, tenha bom ânimo, coloque seu coração no altar, coloque seu coração na sua casa, na sua família, coloque seu coração no seu trabalho, porque o Senhor, Ele te acrescenta a cada dia que você se esforça, a cada dia que você busca, a cada dia que você tem fé, porque Deus tem buscado homens e mulheres de fé para realizar essa grande obra que Ele comissionou. É isso que Deus tem te chamado. E para manifestar fé, você precisa ter uma palavra. Quando quiser tentar o impossível, não tente na sua força. Não seja um homem natural. Não deixe mover pelas suas emoções, nem tão somente pela lógica humana. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Essa é a maior verdade que jamais devemos esquecer. Nós precisamos de Deus. Nós somos um ser totalmente dependente do Senhor. Isso não é algo que jamais devemos esquecer, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: sem mim nada podeis. Aleluia, esse povo está afiado na Bíblia. Vai começar a maratona aí, tá ligado, hein? Ou ele até usava a linguagem do mundo, tá ligado, hein? Vai começar aí a maratona de leitura bíblica, amém? E esse povo aí, estou vendo que já está afiado demais. Nós podemos falar de muitas coisas negativas sobre o comportamento de Pedro, mas nesse episódio ele nos deixou uma lição inesquecível. Todos os discípulos estavam com medo àquela altura, e eu creio que Pedro conseguiu reconhecer a voz do mestre. Mas Pedro fez algo que muita gente hoje deixou de fazer. Ele disse: Senhor, eu tenho coragem de sair do barco, mesmo na noite escura e no meio da tempestade, mas eu não posso fazer isso a menos que o Senhor me dê uma palavra. Mateus 14, 28 e 29, Jesus responde dizendo: respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Isso é algo poderoso. Pedro perguntou: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro não começou a caminhar sobre as águas, até que Jesus lhe deu uma palavra. O impossível foi tentado somente depois que Jesus deu uma palavra. Precisamos de uma palavra para queimar no nosso coração. Hoje o Senhor também está fazendo o mesmo convite. Vem, sai do barco. Vem, anda acima dos seus problemas. Vem, anda acima do medo. Vem, ande acima das circunstâncias. Vem ser sustentado pela fé. Aleluia. Eu sei que se dependesse de você, você sairia resolvendo tudo, não sairia, gente? A gente acha que pode resolver tudo, é ou não é verdade? No meio da dificuldade, a gente vira um coach, né? A gente dá o nosso jeitinho. Vamos dar um jeitinho nessa situação aqui, vamos resolver isso aí, né? Vamos resolver isso aí. É um fantasma? É um fantasma. Vamos acender uma lanterna aqui. Se ele sumir, então, é um fantasma. Já pensou se eles têm essa ideia? Acende a lanterna e Jesus no mesmo lugar? Aí nenhuma aula de coach ia resolver. Não ia dar certo, né? Muitas das vezes a gente quer resolver as coisas da nossa maneira.
mas da nossa maneira não dá. A gente vai errar. Zacarias diz que não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é a nossa própria força, mas é pelo poder de Deus. Se Ele liberou a palavra, ande. Foi em nome de Jesus que Davi lutou contra Golias. Davi não mediu as suas possibilidades de derrotar contra um homem de 3 metros de altura. Se tivesse, não teria voltado para as suas ovelhas. Não tenha medo. Se Jesus mandou, vá, pule do barco. Seja corajoso. O milagre depende de sua confiança em Deus. Presta bem atenção. Eu já vi muitas situações na vida de pessoas que já vislumbraram o milagre. Presta bem atenção em algo. Vamos se arremeter à história de Josué e Caleb. A palavra de Deus diz que eles foram enviados para ver a terra prometida, trazer um relatório da terra prometida. E eles chegaram lá, vislumbraram. Passaram no vale de Escol, cortaram um cacho de uva, e a palavra de Deus diz que tinha que 2 homens pegar uma vara e pendurar o cacho para poder carregar. Olha só. E levaram de volta para Moisés. Só que quando chega lá para dar o relatório, os outros 10 dizem o seguinte: olha, a terra manda leite e mel. De fato, tem coisa maravilhosa. E aqui está o fruto. Aqui está a prova. A prova de quê? De que Deus falou e é verdade. Aqui está a prova. Só que a gente não pode ir lá, porque lá tem gigante. Lá tem homens que vai amassar a gente, vai matar todo mundo. Nós vamos morrer. E naquele momento, o povo se rebela contra Moisés. Josué e Caleb se levantam e falam assim: olha, lembra-se de uma coisa, o Senhor nos deu aquela terra. O Senhor nos deu aquela terra. E o povo se rebela e fala assim: não, vamos levantar outro para que a gente volte para a escravidão. Josué e Caleb se levantam novamente. Ei, calma aí. A gente vai comer eles como pão. O Senhor se afastou deles. A presença do Senhor está sobre a nossa vida. Nós vamos lá e vamos vencer. Nós vamos lá e vamos guerrear. Nós vamos lá e vamos tomar posse. Nós vamos lá porque o Senhor já deu aquilo ali na nossa mão. Eu quero que você mentalize isso na sua vida hoje. Quantas promessas talvez você já tenha vivido nesse lugar, nessa igreja? Quantos milagres talvez você já viveu tendo se alimentado de uma palavra desse altar, que manteve o foco no Senhor, na palavra liberada, e você viveu o milagre? Você viu o milagre de Deus acontecer na sua vida. Você viu Deus se manifestar na sua vida. Você viu Deus te tocar, te curar, te levantar, reconstruir a sua casa, o seu casamento. Você viu Deus fazer grandiosas coisas e logo depois foi roubado. Roubado por tirar os olhos do Senhor. Roubado por tirar o foco daquele que estava permanecendo fiel. Roubado por tirar o foco daquele que estava fazendo você caminhar, fazendo você avançar, fazendo você vencer. E de repente você tira o olhar. E é só isso que Satanás precisa para entrar no seu coração. E é só isso que Satanás precisa para semear uma discórdia, uma palavra contrária, para você voltar e falar assim: eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Não dá mais para mim. Eu não tenho como olhar nos olhos dele. Eu não tenho como reconstruir a minha empresa mais. Eu não tenho como reconstruir mais a minha família. Eu nem tenho como reconstruir mais o meu ministério. Porque eu errei. Porque eu pequei. Porque eu falhei. Ei, aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? E é essa palavra que está sobre a nossa vida.
É essa palavra que está sobre a nossa vida. É esse espírito de fé que está sobre a nossa vida. É essa unção que está sobre essa casa, sobre essa igreja. É isso que vai fazer a gente alcançar as nações. Porque Deus nos deu um espírito de fé, de ousadia, de unção, de poder e de graça. Ei, não tenha medo. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de se arrepender. Não tenha medo de se humilhar. Não tenha medo, porque o Senhor está ali, ó. Vem, vem, Rei Jesus. Pedro, para manifestar fé, ele ousou sair do barco. A fé que nos fala e nos faz andar sobre as águas é a fé que não ouve a voz da incredulidade. Sempre haverá vozes contrárias tentando parar você. A fé nos faz andar sobre as águas e a fé que tem uma palavra do Senhor. Espere até que o Senhor lhe dê uma palavra. Depois que o Senhor lhe der a palavra, não espere mais nada. Mas a fé que nos faz andar sobre as águas é a fé que ousa sair do barco. Você tem que viajar no texto para imaginar essa cena. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Se você sair do barco, não poderá andar sobre as águas. Se você não sair do barco, você não poderá andar sobre as águas. Realizar o impossível nunca será uma realidade até que comecemos a nos mover pela fé. A maior parte dos irmãos não saem do barco para servir o Senhor. Também não percebem as novas oportunidades em Deus. Temos dificuldade em praticar os dons e crer que Deus quer fazer e nos dar coisas maiores. Nesse semestre é um semestre de portas abertas. Não se acomode com o que você tem nas mãos. A vida foi feita para se mover, crescer e avançar. Não podemos esperar grandes coisas de Deus se não tivermos uma atitude de fé. Pedro pediu ao Senhor uma palavra. O Senhor deu a palavra para ele sair do barco. Jesus disse: venha, sai do barco. Quando você toma a decisão e deixa o barco, começa uma grande aventura de andar com Cristo sobre as águas. Quando você anda por fé e experimenta o sobrenatural. O Senhor Jesus sempre nos desafia a experimentar a força do poder de Deus e romper os limites. O nosso desafio é andar na certeza do que o Senhor nos prometeu. Esse será o melhor semestre da nossa vida, amém? O melhor tempo do nosso casamento, amém? O melhor tempo dos nossos projetos pessoais, amém? Aleluia! Enquanto Pedro pôs os seus olhos no Senhor, ele teve o privilégio de caminhar sobre as águas. Nesse momento, ele não se portou com um vento forte e impetuoso. Ao tentar o impossível, ele concentrou o olhar em Jesus. Mateus 14, 30, 31 diz assim: mas sentindo o vento, teve um medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? As circunstâncias são imperfeitas. Haverá sempre algo resistindo à sua fé para impedir você de avançar. Tempestades são desafiadoras e sempre se levantam para nos paralisar. Mas graças a Deus, o Senhor não nos deixa afundar. O Senhor não deixou Pedro afundar. Antes estendeu a mão para ele. O Senhor não vai deixar você afundar. Jeremias diz assim: olha, clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Preste atenção. Quando você decide caminhar com Jesus, você tem que tomar posse das palavras que Jesus tem para a sua vida. Pedro caminhou sobre essa palavra. Será que Pedro teve medo? Acredito que sim, né? Porque as ondas batendo naquele barco naquela hora, todo mundo aterrado dizendo que era um fantasma. E ele se levanta
e fala assim: me faz andar sobre as águas, Jesus. Jesus fala assim: vem. Eu e a minha família chegamos aqui, quantos anos, minha esposa? 14 anos. Eu sou ótimo em data, gente. Se me chamar para o aniversário, pode ter certeza que não vai avisar, eu não vou, não. Eu sou péssimo com data. Péssimo com data. Não me marca a data porque eu sou péssimo. Ainda bem que eu tenho minha esposa que tem uma cabeça que, glória a Deus, lembra de tudo. 14 anos. E eu nunca vou cansar de contar esse testemunho para vocês, né? Nós chegamos aqui, né? Havia um homenzinho torto, morava na casinha torta, né? O homenzinho era todo torto. Alguém já ouviu isso aí na infância? Já ouviram isso, né? Então, todo torto. E a gente ouviu essa palavra de fé. Essa palavra de fé que a gente ministra aqui nessa igreja é a marca do nosso ministério. Jesus, ele chama a gente para viver por fé. Eu cheguei nessa igreja andando de ônibus com a minha esposa e a minha filha mais velha, lá no Flamengo. E o pastor magrinho, mas gente, magrinho. Deixa eu ver um magrinho ali, ó. Segovinha ali, ó. Fica em pé aí, Segovinha. Eu esqueço o nome dele. Ali, ele é magrinho, olha lá, ó. O pastor era assim, ó. O pastor Carlos era assim, ó. Magrinho mesmo. Rapaz, mas quando aquele homem abria a boca, parecia que estava tremendo, não era? Parecia que o chão estava tremendo naquele lugar. A átria é de lá, ó, desde o início da fundação. Parecia que aquele chão estava tremendo. Eu falava: meu Deus do céu, que lugar louco é esse, rapaz? A gente todo torto, né? Cheio de gira, né? Rapaz, que lugar maluco é esse, cara? Você saía dali, parecia que estava nas nuvens. E ele falava: olha, Deus não te chamou para uma vida miserável. Deus te chamou para prosperar nessa terra. E ele garante o que ele fala, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Peça a ele, abra sua boca, clame a ele, peça os melhores dons que ele vai te dar, peça a porta que ele quer que você abra, que ele vai abrir. Ei, ouse clamar ao Senhor no seu lugar, que a sua circunstância vai mudar. Ei, sua circunstância vai mudar. E eu falava assim: meu Deus, minha circunstância tem que mudar. Gente, uma palavra dessa, tem que mudar. E você fica impactado. E você começa a mergulhar. Não, se é possível, é possível. Se é possível, é possível. Se é possível, é possível. Só que Deus, ele não faz de fora para dentro. Tem gente que acha que vai entrar na igreja hoje, vai ser um pastor amanhã. Vai entrar na igreja hoje e a família que está toda destruída vai estar recomposta amanhã. Vai entrar na igreja hoje e amanhã vai estar milionário. Existe um processo. Eu falei: rapaz, eu topo entrar nesse processo. E a gente mergulhou desde então. Eu e minha família, a gente vem vivendo milagres da parte de Deus. Milagre da parte de Deus. E quem já andou a pé sabe a alegria de quem compra um carro velho. Fala aí, gente. Fala a verdade. Quem já andou a pé sabe a alegria do que é comprar um carro velho. Meu irmão, entrei a pé. Eu trabalhava numa material de construção. Teve um sorteio de 12 motos no Brasil. Olha aí, hein? 12 motos da Honda Fan no Brasil. Aí o cara falou: preenche aí que eu vou levar para lá. Eu falei: não, daqui que eu vou ganhar isso aqui. 30 dias depois o telefone toca. Eu que trabalhava no escritório, atendia a ligação. Falando bem, né? Pode falar. É da Pravadelli? Eu falei: é da Pravadelli. Seu Vinícius trabalha aí? Trabalha. Eu posso falar com ele? Não, sou eu mesmo. O senhor que é seu Vinícius? Sou eu mesmo. Aqui é da Tigre. Eu falei: legal. O senhor preencheu uma fichinha de um sorteio? Eu falei: preenchi. Você foi sorteado com a moto. 0. Falei: glória, rapaz, nem sabia andar de moto. Falei: meu Deus, cara. Peguei a moto, comecei a andar com a moto. Essa daqui, apaixonado por moto até hoje. Rapaz, pensa num dom instantâneo. E subiu na moto e saiu andando. Que inveja. Um desespero para aprender a andar de moto. Ela vem, senta e anda. Eu falei: misericórdia. Ainda botava minha filha na moto.
Falei, vou vender isso porque eu era meio, né? Falei, vou vender isso. Vendi a moto, comprei um Voyage. Que alegria. Fui para a igreja num Voyage, dia de chuva. O que acontece num carro velho dia de chuva? Embaça tudo. Fui dar uma ré na igreja, acertei o poste. Só vitória. Mas é Deus no controle. Vamos avançar, vamos romper. Vamos avançar. E a nossa vida, ela começou a ir assim, ó. Numa crescente nesse espírito de fé, nesse espírito de ousadia. E a gente, há 2 meses atrás, foi ali brincar no Happy Day, minha esposa estourou o tendão de Aquiles. E a gente falou assim, cara, a gente estava vivendo o melhor momento da nossa vida, né? A gente tinha acabado de voltar de uma viagem, já estava projetando outra viagem. A gente tinha acabado de terminar uma obra ali que a gente iria vender e já estava pensando em construir outra. Já tinha começado a construir outra. Eu falei, cara, de repente, bum, desabou. E a gente falava assim, cara, a gente estava passando o melhor momento da nossa vida, o que está acontecendo? E de repente eu me vi sem poder trabalhar, sem poder ir para o trabalho, tirei meu filho do jiu-jitsu e as coisas se afunilaram e a gente sem entender nada. Eu saí do trabalho, fiquei em casa com a minha esposa, peguei uma cadeira de roda, cheguei lá na hora, a cadeira de roda não entrou no banheiro, eu meti-lhe a marreta, arranquei a porta, está lá até hoje sem porta, vou mandar o rapaz ir lá endireitar em nome de Jesus. Mas a gente enxerga a fidelidade de Deus e os planos e projetos que Deus tem para a nossa vida. Hoje a gente estava em casa meditando sobre a palavra e eu estava falando, poxa, às vezes a gente acha que o melhor do momento da nossa vida é quando a gente está ganhando dinheiro. O melhor momento da nossa vida é quando a gente pode postar foto no Instagram, no Facebook. Estou viajando. Estou passeando. Comprei um carro zero. Mas o melhor momento da nossa vida é quando a gente tem a oportunidade de cuidar da melhor coisa que Deus entregou na nossa mão. Porque família é um projeto de Deus. E é por isso que Ele testa a nossa caminhada. Família é um projeto de Deus. E quando a gente tem essa oportunidade de cuidar dos nossos. Hoje eu estava em casa, meditando. A palavra de Deus diz que quando o povo ele saiu do Egito, as sandálias não se consumiam, as roupas, faltava alimento, faltava pão, faltava água, o Senhor supria tudo. Quando você está aonde o Senhor quer que você esteja, nada falta na sua vida, irmão. Nada falta na sua vida. Deus levanta homens e mulheres de Deus para cumprir o propósito que Ele estabeleceu para você. Deus levanta homens e mulheres de Deus para cumprir o propósito que estabeleceu sobre a sua vida. Quando você se põe na disposição de Deus, Ele não deixa faltar nada. Ele não deixa faltar nada. Ele vai suprir a sua vida em todas as áreas, em todas as situações. Muitas das vezes nós somos roubados, por prazeres momentâneos. Mas o maior prazer que nós temos é estar na presença do nosso Deus. O maior prazer que nós temos é confiar no Senhor. O maior prazer que nós temos é ser fiel. É ser fiel. É deixar o Senhor entrar no nosso coração e manifestar fé. Se põe de pé no seu lugar nessa hora. Se põe de pé no seu lugar nessa hora. Mentalize aí no seu lugar. Qual o desafio que você precisa romper? Qual é o lugar que você precisa voltar? Qual é o barco que você está hoje? Mentalize aí no seu lugar, qual é o barco que você está hoje? Qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? O que você está enfrentando hoje que está roubando a sua paz, roubando o seu sono, que não está deixando você dormir de noite? O que paralisou a sua vida nessa caminhada de fé? O que roubou a sua fé nesses dias? O que tem açoitado, roubado você? Mentalize no seu lugar nessa hora e comece a orar. Comece a orar. Nós estamos no mesmo barco, o Senhor está te chamando.
Jesus nos encoraja a sair do barco e andar sobre as águas. Deus tem preparado bênçãos tremendas para cada um de nós. Ei, comece a orar no seu lugar, comece a abrir os seus lábios, comece a declarar. Volta ao ponto que você, na sua mente, você errou, você falhou, você fracassou. Volte naquele ponto. Comece a reconhecer nessa hora quantas vezes que o Senhor te chamou para uma grande obra. Quantas vezes o Senhor foi fiel a você. Ei, mentalize o seu milagre. Mentalize o seu milagre. Qual é o seu milagre? Qual é o milagre que o Senhor fez você viver? Qual é o milagre que o Senhor fez você romper? Qual é o milagre que o Senhor se mostrou que era fiel? E você, ei, por um momento está se afastando dessa presença maravilhosa. Volte para esse lugar. Deus tem preparado bênçãos tremendas. Deus tem preparado bênçãos tremendas para cada um de nós. Ei, nós estamos crendo que esse será o melhor semestre das nossas vidas. Por maiores que sejam os nossos planos, por mais impossíveis que pareçam, Deus vai resolver tudo, tudo. Efésios 3:20 diz o seguinte: ei, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre as nossas vidas. Deus é fiel, Deus é fiel. Comece a clamar no seu lugar, porque Deus é fiel. Ele nunca te abandonou, Ele é fiel. Deus é fiel à sua vida. Ei, como igreja nós temos desafios poderosos nesses dias, mas nós vamos cumprir porque Deus é fiel. Vamos cumprir porque Deus é fiel. Ei, já temos 89 vidas para aquela festa do Jordão. Vamos passar de 100. Ei, nós temos células poderosas. Teremos células em todo lugar dessa cidade, toda a rua dessa cidade. Ei, nós levantaremos novos líderes, novos pastores, novos discipuladores, porque Deus é fiel. Continue orando no seu lugar. Declare aonde que Deus. Ei, declare a área que você quer que Deus venha agir na sua vida. Declare a área que Deus quer. Ei, comece a orar, comece a clamar. Abre os seus lábios no seu lugar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, santo és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, só tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu
Mas para você sair do barco, tem que sair andando pela uma palavra de Deus. Anda pela fé. Quantas pessoas já receberam uma palavra de Deus e guardaram numa gaveta? Quantas pessoas receberam uma palavra de Deus, hein? E trocaram ela por um prato de lentilha? Quantas pessoas receberam uma palavra de Deus e estão com seu ministério paralisado? Quantas pessoas receberam uma palavra de Deus e largaram tudo? Largaram casa, largaram família. O Senhor fala: ei, volta, 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 volta para o lugar que eu te marquei, volta para o lugar que eu te chamei, volta para crer, volta a crer na minha palavra, porque ei, a minha palavra vai se cumprir. Ei, eu sou Deus, a minha palavra é irrevogável. Volta para o lugar da adoração, para o lugar de submissão, para o lugar onde você vai encontrar a presença de Deus sobre a sua vida. Ei, a palavra de Deus diz: pois em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direis aquele monte: sai daí e vai para lá. Ei, qual é o monte? Qual é o monte que está na sua frente hoje? Qual é o gigante que está na sua frente hoje? É um gigante de 3 metros na frente de um menino como Davi? Ei, qual é o gigante que está na sua frente hoje? É uma pedra que fecha uma tumba e já cheira mal? Qual é o gigante que está na sua frente hoje? Ei, é de uma mulher que perdeu seu único filho e falava: vai tudo bem, porque eu posso crer naquele que me prometeu, naquele que é fiel, naquele que tem uma palavra, naquele que tem me sustentado, naquele que tem caminhado comigo, que não tem me deixado até no vale da sombra da morte. Senhor, saberemos que o Senhor é fiel, fiel, fiel para cumprir a tua palavra. Oh, oh, Jesus, obrigado, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor. Faz andar sobre as águas. Oh, tu és o Deus da minha ação, és o meu dono. Minha canção. A presença de Deus é real nesse lugar. A presença de Deus é real nesse lugar. Ei, Deus tem nos chamado para uma grande obra. Ei, o que tem afligido para você sair do barco? Deus quer te dar uma oportunidade hoje de você sair do barco. O Senhor Jesus, Ele está te chamando para você sair do barco, para você sair desse barco. Ei, você que quer reconstruir uma história poderosa com o Senhor, você que quer reconstruir uma história poderosa na sua vida, na sua casa, na sua família,
nos seus negócios. Deus é fiel e Ele quer te chamar para uma grande obra. E eu quero te fazer um convite poderoso demais nessa hora. Eu quero te fazer um convite para você sair do barco. Eu quero te fazer um convite nessa hora para você sair do barco. Você foi tocado nessa noite por uma palavra poderosa e grandiosa. Eu quero te convidar a aceitar esse Deus. Você que está aqui, que recebeu essa palavra e fala: olha, por um momento eu desviei meu olhar do Senhor, por um momento eu fraquejei, por um momento eu me afastei e as coisas na minha vida começaram a dar errado. Ei, por um momento eu estava com o olho fixo no Senhor e eu vi a minha vida avançar, mas de repente eu fraquejei e hoje tudo está dando errado, mas eu quero voltar. Eu quero te convidar nessa hora, você que quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos no seu lugar e falar: olha, Pai, eu quero sair do barco, eu quero sair do barco, eu quero caminhar contigo, eu quero sair do barco, Pai, eu quero sair do barco, eu quero caminhar com o Senhor. Olha, Senhor, eu quero essa atitude de fé na minha vida, eu quero reconstruir, eu quero caminhar. Ei, não deixa nada te aprisionar, não deixa nada aprisionar a sua mente, seu coração nessa hora, não deixa nada aprisionar e roubar a sua fé, roubar a sua oportunidade de servir ao Senhor. Não deixe nada te roubar nessa hora. Você que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante uma de suas mãos no seu lugar e fala: Pai, eu quero voltar, Pai, eu quero voltar. Ei, Pai, eu quero voltar. Fala no seu lugar: eu quero voltar. Levante uma de suas mãos. Deus está te chamando a sair do barco. Eu creio que tem vidas nesse lugar que precisa sair do barco. Aleluia. Eu sei que tem vida nesse lugar que precisam se render ao Senhor. Eu sei que tem vida nesse lugar que querem caminhar por fé, caminhar em ousadia. Ei, não perca o foco. Deus está te chamando, não perca o foco. Ei, levante uma de suas mãos no seu lugar, não perca o foco, não perca o foco, porque Deus está te chamando para viver uma grande obra. Deus está te chamando para viver algo maravilhoso. Saia do seu lugar, se renda a Ele mesmo. Fala: Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso reconhecer esse Deus sobre a minha vida. Ei, oh meu Deus, toca nesse lugar, Pai, passa nesse lugar, Jesus, quebra toda a cadeia, Pai, todo grilhão, Pai, que aprisiona a vida dos seus filhos, Pai, e impede eles de caminhar em direção ao Senhor. Você que está no seu lugar, levante uma de suas mãos e fala: Senhor, eu quero te aceitar, Jesus. Levanta uma da sua mão no seu lugar e fala: Senhor, eu quero te aceitar, Jesus. Eu quero sair desse barco, Jesus. Ei, as ondas estão me açoitando sim, mas eu quero sair desse barco, Jesus. Oh Deus, que precioso, que precioso. Esse moço estava aqui ontem, esse jovem estava aqui ontem. Aí, ó, da glória, da glória. Eu conheço esse rosto de alegria, estava aqui ontem, né? Olha que benção. Ei, irmão abençoado, outra irmã abençoada. Meu Deus, que alegria. Esse é o cumprimento da palavra de Deus. Ei, vidas para o Senhor, vidas para o Senhor. Você pode se alegrar no seu lugar. É vidas para o Senhor hoje. É vidas para o Senhor, gente. Você tem que se alegrar no seu lugar. Ei, são vidas para o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Ó. Opa. Glória a Deus. Mais um ali, ó. Eita, glória. Ei. Ó. Tem lugar para mais, hein? Tem lugar para mais. Eita, casa de paz do Sandro. Eita, glória, olha. Tem lugar para mais, hein? Ó. Eu vou orar por esses irmãos aqui. Mas se você estiver no seu lugar, se você estiver aí e sentir vontade de vir aqui, junto com esses irmãos, ó, tem lugar mesmo. O Senhor sempre chamou para se sentar à mesa. Na mesa. Tem lugar na mesa. Amém? Eita, vida maravilhosa, ó. Lindo
Qual o nome da senhora? Regiane. Aleluia. O seu? Carlos Jorge Fabiano. Eita glória. Vidas preciosas para Deus. Olha, nós vamos orar pela vida de você nessa hora. E eu vou fazer uma declaração aqui. Eu quero que você repita após mim. Amém? Porque é uma alegria tremenda ter vocês aqui com a gente. Repita assim comigo. Meu Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu rompo nessa hora com toda a aliança do passado, com tudo aquilo que me aprisionava, e dou lugar, Senhor, ao Senhor vir morar na minha vida, vir habitar na minha vida, vir dirigir a minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos orar por essas vidas aqui, em nome de Jesus. Olha, quando a gente acabar de orar, vocês vão dar uma meia volta. Vocês sabem o que é uma meia volta? Hein? O pastor fala que tem que fazer uma conta esquisita. É a metade de uma volta inteira, amém? Ó, viu que dificultoso? Hein? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essas vidas aqui, Pai, se rendendo em teu altar. Que o Senhor venha sustentá-los a cada dia mais, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, agir na mente, Pai. Quebrar, Pai, toda a cadeia, todo o grilhão, Pai. Tudo aquilo que aprisionava, Pai, não tem mais poder sobre a vida deles, Pai. Que eles venham receber, Pai, essa unção, esse poder, essa graça, Pai, de libertação e liberação, Pai, da vida, Pai, para avançar, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cobrimos essas vidas, Pai. Nos alegramos com Ele, Pai. Ah, Senhor, escreve, Pai, o nome dele no livro da vida, Pai, e que ele não venha esmorecer, Pai, não venha se afastar do caminho do Senhor, Pai. Fortalece eles a cada dia mais, Pai, para glorificar o teu santo nome, Pai. Torne, Pai, ah, Senhor, uma mulher do Senhor, Pai, homens de Deus, Pai, ah, Senhor, para pregoar o teu evangelho às nações. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Aqui, fica aqui, vem pra cá, junta aqui, vem aqui, junta aqui. Ó, agora a gente vai contar de 1 até 3. Vocês vão dar uma meia volta e essa igreja linda, maravilhosa, vai recebê-los com muita alegria, em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Em nome de Jesus.